Então, vamos começar mais uma aula, continuando aqui a primeira parte do Guia dos Perplexos. Hoje a gente está entrando no capítulo 37, sobre a palavra panim, face. Então, só para dar uma pequena recapitulada, o que a gente está estudando nas últimas aulas, estudamos sobre os antropomorfismos relacionados ao Criador, que são usados nas Escrituras. Estudamos os modos de interpretação da Torá, e a gente separou em fizemos duas grandes divisões, que é o ensino literal das Escrituras, o que as Escrituras se propõem a ensinar para o povo, as leis, a boa ordem, enfim. E o segundo aspecto das Escrituras, que é a metafísica. Esses são os segredos da Torá. Então a gente dividiu nessas duas partes. As Escrituras literais, práticas. Isso é abertamente ensinado para todo o povo e é obrigação da pessoa estudar a Torá, saber os mandamentos, saber todas as práticas que a Torá ordena. Porém, o Rambam diz que nesse segundo aspecto, que são os segredos da Torá, aí é outra história. Nesse segundo aspecto da Torá, é preciso uma grande preparação para se entrar, porque aí você está adentrando ao Sod, ao nível mais profundo da Torá, e você está interpretando os enigmas dos profetas. Aqueles versículos que são enigmáticos que os profetas deixaram nas Escrituras e não é possível interpretar literalmente. Então, esse segundo caminho é chamado metafísica, ou Massia Merkavah, relato da carruagem celeste, que é a interpretação mais profunda, a interpretação dos significados dos enigmas, das metáforas. Então, essa linguagem que se precisa de uma grande erudição, de um grande domínio sobre a tradição e as palavras escritas das Escrituras. Então, esse segundo Rambam é para poucas pessoas. E, para se começar a estudar isso, precisa de um longo caminho. E ele recomenda você, antes de estudar o metafísico, saber o físico. Então não adianta pular processos, pular as partes, que aí você vai criar mais interpretações e vai distorcer a Torá. Então ele fala aqui, tudo bem se você interpretar, só que você vai interpretar de uma maneira consciente. Por exemplo, a gente sabe que existem vários cabalistas que fazem interpretações da Kabbalah. Porém, os cabalistas sérios mesmo, os sérios, eles fazem suas interpretações, mas eles não contradizem o fundamento da Torá. Então são como ramos. Cada um ele trilha o seu caminho de entendimento e ensinamento sobre esse aspecto do Sod, porém sem contradizer a raiz daquilo. Então ele não cria uma contradição, ele não cria o que vai ser chamado de heresia. Ele vai criar um caminho, por exemplo, Baal HaSulam, ele vai criar uma interpretação da Kabbalah que é própria para o século XX, século XXI. Então, é própria para nós, para a nossa geração. Então, ele vai trazer a Kabbalah numa linguagem mais acessível a nós. Então, quer dizer, ele não está fazendo uma distorção da Kabbalah ou da Torá. Ele está fazendo ele está pegando... Ele está traduzindo a Kabbalah, a Torá, numa linguagem que é entendida melhor pela gente. E assim, vários cabalistas durante as gerações fizeram. Por isso que esses modos de se ensinar, esses modos de se entender a Torá, eles vão mudando conforme as gerações, mas continua no fundamento a mesma coisa. Só muda a roupa, né? De acordo com o público. De acordo com que aquela geração entende. Então, por exemplo, muitas coisas que são faladas de livros mais antigos, para a gente é muito enigmático. É uma coisa muito, assim, abstrata, muito distante, porque
primeiramente não foi falado para nós, mas foi falado para aquela geração de centenas de anos atrás. E Baal HaSulam fala a mesma coisa, só que fazendo uma tradução, trazendo aquela linguagem para a linguagem mais moderna. Mas sem contradizer a Torá, sem criar heresias, nem desvios, mas sim só complementando, trazendo aquilo mais para perto. Então essa é a verdadeira interpretação. Então a interpretação é possível, sim. E a interpretação dentro do Massim Merkavá, dentro da metafísica, ela é mais abrangente. Há mais discussões, porque ela está mais aberta. Agora, nas ciências físicas, não. Elas são exatas. Não há muito o que se discutir. Na matemática, não há muito o que se discutir. Então, assim, é isso que os últimos capítulos, eles transmitiram para a gente. Agora a gente está entrando sobre um assunto mais específico, que é sobre a face. Vai para você, Ivana? Tem. Ele começa dizendo que Panim é um homônimo, ou seja, uma palavra que tem vários significados. A maior parte dos seus significados são metafóricos, claro, porque quando se usa relacionado ao Criador, é claro que é metafórico, porque o Criador não tem face. Panim é o nome da face de todo ser vivo. Por exemplo, e todas as faces se tornaram pálidas, como está em Jeremias 30:6. Por que vossas faces estão tristes? Gênesis 47. E assim, frequentemente. Significa também ira, como em e sua ira, panerra, já não havia mais. 1 Samuel 1:18. Essa palavra é empregada nesse sentido várias vezes para designar ira e indignação de Deus, como em a ira, pene, do Eterno, dividiu-os, como está escrito em Lamentações 4:16. A ira, pene, do Eterno, está sobre os que fazem o mal. Salmos 34:17. Minha ira, panai, irá, e eu te darei descanso. Êxodo 33:14. E eu porei minha ira, panai, contra este homem e contra sua família. Levítico 25. E há vários exemplos assim. Significa também a presença de uma pessoa e seu lugar, como em e se estabeleceu na face, pene, de todos os seus irmãos. Gênesis 25:18. E na face de todo o povo eu serei glorificado. Levítico 10:3. No sentido de, na presença deles, se não te blasfemará diante de tuas faces. Panerá, Jó 1:11. Ou seja, na tua presença e diante de ti. De acordo com este significado, foi dito: e falava o Eterno a Moisés face a face. Êxodo 33:11. Ou seja, na presença um do outro, sem intermediário. Como em venha, nos vejamos na face. 2 Reis 14:8. E como em face a face falou o Eterno convosco. Deuteronômio 5:4. Em outro lugar foi elucidado como isso acontecia. Ouviste o som de palavras, mas não ouviste figura alguma, tão somente ouviste uma voz. Aqui está em Deuteronômio 4:12. Isso foi denominado alegoricamente de face a face. E o versículo, e falava o Eterno Moisés face a face, Êxodo 33:11, expressa a maneira que Deus lhe falava. Ouvia a voz que lhe falava. Números 7:89. Portanto, ficou claro a ti que a audição da voz divina sem intermediação de um anjo é denominada alegoricamente de face a face. E conforme este significado foi dito, e minha face, panai, não será vista. Êxodo 33:23. Ou seja, a realidade de minha existência tal como ela é, jamais será compreendida. Então, quer dizer, todos esses termos relacionados ao Criador são metáforas relacionadas à conexão do homem que está recebendo com o Criador.
face a face, sem intermediários. Então, o próprio Rambam diz aqui que a realidade da existência do Criador não será conhecida, porque o Criador, ele não se tem atributos ou palavras ou ações descritivas que possam abarcar, englobar a essência dele, porque a essência dele é indefinida. Então, a partir do momento em que há uma denominação do Criador específica, existe um nome. E um nome, ele se relaciona a isso, a uma ação. Ele se relaciona a algum atributo específico. E a essência do Criador é livre de atributos. Então, ou seja, não existe um nome, não existe uma definição que descreva a essência do Criador. Então, todas as vezes que está escrito na Torá um nome que se refere ao Criador, ela se refere a um atributo, a uma percepção específica do Criador naquele momento. Então, pode ser, por exemplo, Elohim, se refere à natureza, se refere às forças, no plural, ou seja, o conjunto de forças que atuam na natureza, o conjunto de forças que atuam sobre nós. Então, cada nome especificamente vai designar uma ação, um atributo, mas de forma alguma se refere à essência do Criador, que é indefinida. É por isso que dentro da Kabbalah, quando se refere ao Criador em si, se refere como Atzmuto, que significa indefinido, incompreensível. E os cabalistas dizem que não se estuda de uma maneira definitiva Atzmuto, porque é impossível. Atzmuto só na literatura cabalística, só mencionada para se fazer, para se dar uma ideia de que o Criador está acima de todas as sefirot. Por isso que quando fala que Atzmuto, se fala que ele está acima de Keter, que ele está acima do Tzimtzum, que ele está acima das 10 sefirot. Enfim, só é usada essa palavra não como uma forma de taxar, de dar um atributo, até porque não se tem nenhum atributo, mas é usada essa palavra para ensinar ao leitor, para ensinar a todos nós, de que a essência do Criador está acima de todos aqueles degraus que a gente estuda dentro da Kabbalah, de todos aqueles mundos que a gente estuda dentro da Kabbalah. Então, até Ein Sof, por exemplo, ele está abaixo de Atzmuto, porque Ein Sof, mesmo que signifique sem fim, que se refere ao infinito, ele ainda é um processo que já teve vamos dizer assim, uma linha, já é um círculo. Então, todas as representações que se tem de Ein Sof já começa com um círculo. Então, já é a separação entre Atzmuto, que não tem definição alguma, mas já é alguma definição, ou seja, já é traçado uma linha, já é traçado algum tipo de conceito, mesmo que esse conceito seja infinito, mas já é um conceito. É por isso que a partir disso se formam aqueles círculos, aqueles mundos. E cada círculo daquele, cada nome daquele é o que a gente falou anteriormente, é um nome, é um atributo específico, é uma ação específica. Então todas as ações específicas existem dentro da criação. A essência do Criador é inalcançável. Então, quer dizer, como que a gente vai conhecer o Criador se a gente não consegue conhecer a essência dele? Aí os sábios dão uma resposta. O Criador atua na criação conforme esses atributos, que são criações dele. E esses atributos, eles nos ensinam a como nós agirmos no mundo. Por exemplo, tem uma citação: assim como ele é bondoso, seja você bondoso. Assim como ele é misericordioso, seja você misericordioso. Isso são atributos, isso são ações, isso são criações do Criador
para a criação. Ou seja, isso é alcançável. Então, dentro disso, existe um modelo, e esse modelo é o que nos dá a oportunidade, nos dá a chance de tentar alcançar isso, alcançar esses atos. Então, esses atos, ou todos os nomes do Criador que aparecem na Torá, que aparecem nos profetas, são ações. Então, todos eles designam coisas que nós podemos alcançar, que nós podemos imitar dentro da nossa capacidade. Então, por isso que existe o conceito das Sefirot. Sefirot são nomes, as Sefirot são atributos. E agindo dentro desses atributos, a gente alcança um aperfeiçoamento do nosso ser. Então, é como se fosse uma instrução mesmo. É como se fosse... É como uma criação do Criador, que ele disponibiliza esses atributos para que nós olhemos isso, nos espelhemos nisso e agimos conforme essa criação do Criador. Ou seja, é um mecanismo, é um modo que possibilita a ação. Porque imagina, a gente não tem ideia nenhuma de Deus, ideia nenhuma do Criador. Ele é só atzmuto. O que nós faríamos em relação a isso? Nada. Então, assim, não teria nenhuma definição, nenhum proveito. Seria simplesmente nada. Porque dentro de atzmuto, não existem conceitos. Então, atzmuto pode ser o nada, pode ser o tudo, porque isso já são definições que vão se criar dentro da linha, daquele círculo mais externo de Ein Sof. Então, quer dizer, o tudo e o nada, para atzmuto, nada significa. Então, assim, é como aquela ideia de um antigo filósofo pré-socrático chamado Parmênides, que ele tentava achar o que é o ser, o que é o não ser. O que é ser e o que é não ser. Ele buscava a essência das coisas. Só que ele buscava uma essência de ser e uma essência de não ser que talvez não sejam alcançáveis. E essa busca de Parmênides, esse grego antigo, pré-socrático, ele meio que, se a gente trazer hoje para o que a gente conhece na Kabbalah, ele tentava alcançar o que está acima da linha de Ein Sof. O que é ser, o que é não ser. E acaba que são dois lados de uma moeda. Ser e não ser são a mesma coisa. Porque dentro desse aspecto da ontologia, que é a busca pelo ser, não existe uma definição concreta. Então, quando a gente vai estudar a ontologia, que é a busca pelo ser, mais modernamente, a gente vai prender isso ao homem, não mais a Deus. Porque a busca do ser ontológico em relação a Deus não é possível. Porque como é que vamos alcançar o ser do Eterno, o ser de Deus? Aí os filósofos se voltam para o ser do homem. O ser do homem é que aí é a ontologia, a busca pelo ser. Mas o ser no homem, o ser na coisa, no objeto concreto no mundo. Não mais em relação a Deus, a esse ser uno. Eles vão aquilo ao que é acessível da divindade. É. Vamos trabalhar com o que é acessível. Porque o Parmênides ele queria achar o ser e o não ser no uno completo, no uno total. Mas acabou que se tornou inalcançável pela própria filosofia. Então a filosofia se voltou para o homem. A filosofia se volta pelo autoconhecimento do homem. E eu acho que isso é o que faz a filosofia algo muito prático. Porque a filosofia, ela é uma volta do homem para si, para se conhecer e poder, assim, desenvolver suas capacidades de ser. Ou seja, a própria ontologia. Então, o que é a busca pelo ser? O que é ser no mundo? Aí você se volta para si e vê em si o que é ser. Isso é trabalhar ontologicamente. Então, acho que isso é uma questão central da filosofia. Pode falar, Patrícia. Você fez lembrar do Kubit.
Porque o Qubit era sempre em um estado de superposição. Né? Ele é zero ao mesmo tempo, ou seja, você não consegue compreender a superposição de um Qubit. Você só consegue interpretar aquilo que ele demonstra quando ele é medido. Exatamente. Ou ele é zero naquela medição, ou ele pode apresentar 1 naquela medição. Só que dentro desse zero, dentro desse 1, existem infinidade de cálculos que foram gerados dentro daquela superposição que você não sabia o que ele era. Exatamente. Essa coisa da quântica, ela ilustra pra gente essa questão do azimuto. Quando existe essa relação, quando existe essa superposição, não existe uma definição. Ou seja, aquilo é compreensível, aquilo é indefinido. Quando há na linguagem da física, a medição daquele estado, aí sim ele se torna um estado definido. Ou seja, tudo que está abaixo, tá da linha de Ansoff para baixo, é o estado definido de coisas. Então, tudo que nós podemos estudar, tudo que nós podemos pensar, tudo isso está dentro do mundo. A gente não precisa criar um mundo separado do nosso. Todas essas possibilidades, elas estão no mundo. Quando se fala de ontologia, estudar o nosso ser, a gente não está falando de estudar uma parte de nós que habita um outro mundo, ou habita um céu, ou um reino dos céus. Você vê que toda religião antiga era sempre baseada no esoterismo, que é essa internalidade. Não tinha essa coisa do mito, né? O mito ele era uma roupa daquilo que na verdade refletia algo interno. Sim. Na história do Ocidente, se faz essa separação. Na história do Ocidente, separa-se o homem, separa-se o aparente daquilo que é o ideal. Isso foi o que Sócrates e Platão fizeram. Por isso que eles criaram o pensamento ocidental. Essa é a grande questão. Toda a nossa forma de pensar é socrático-platônica. Toda a nossa forma de pensar. Quando nós pensamos numa dualidade, quando nós separamos a alma do corpo, nós somos platônicos, socráticos. Quando nós separamos a vida, como ela é imanente, da vida transcendente, nós estamos fazendo um método socrático-platônico. Então, quer dizer, a filosofia, quando ela se volta para si, ela ainda permanece por muitos séculos, milênios, voltado para essa dualidade ainda. Mesmo que ela se volte para si, o que foi um grande avanço, ainda assim a ontologia ela ainda é metafísica, até a modernidade. E aí a gente falou numa aula, acho que se eu não me engano foi na aula retrasada, ou aula passada, nós falamos que teve uma grande diferença. Dessa época toda da filosofia, a filosofia era um desvelamento. Então, como nós estudamos o ser, nós estamos desvelando o ser no homem. Então, assim, nós temos o ser no homem, em nós, e nós estamos desvelando esse ser para abrir as possibilidades que existem nesse ser. Certo? Então, a filosofia funcionava dessa forma. Na modernidade, não. Na modernidade, na época contemporânea, a busca pelo ser não é mais um desvelamento. A busca pela verdade não é mais um desvelamento. Não é como se a verdade estivesse debaixo do chão como um tesouro e você cavasse para desvelar aquele tesouro. Mas a verdade do ser, na modernidade, ele é uma criação, é uma invenção. Por isso que o Deleuze fala que a filosofia são invenções de conceitos, são criações e fabricações de conceitos. Então, quer dizer, abre uma porta, uma possibilidade do homem criar o seu ser, ao invés de desvelar. Porque quando ele estava desvelando o seu ser, ele ainda era um homem metafísico. Quando ele cria o seu ser, ou seja, ele cria possibilidades, aí ele se torna um homem imanente. Spinoza foi um dos primeiros a tentar fazer isso.
Ao contrário de Descartes. Tanto que a teologia ela vem na tentativa justamente de sufocar esse pensamento filosófico. Porque daí um homem consciente de si, ele deixa de ser vulnerável à manipulação. Exatamente. Aí vem a teologia com o medo. Porque quando você tem um sistema de poder, vamos dizer, a gente tem um sistema de poder chamado A. Nós funcionamos debaixo desse sistema de poder. Esse sistema de poder dita modelos de homem, como naturezas humanas. Então, todos os homens debaixo desse esquema de poder, ele tem naturezas. 1, 2 e 3. Naturezas do homem. Então, essas naturezas 1, 2 e 3 estão debaixo do sistema de poder chamado A. O homem, ele tem na noção, na sua mente, de que a natureza do homem é 1, 2 e 3. Porque o poder que está sobre ele diz que a natureza do homem é 1, 2 e 3. Então, a partir disso, a consciência se prende ao 1, 2 e 3. Então, o sistema de poder tem domínio sobre esse modelo de homem. Porque existem 3 possibilidades de natureza do ser. Quando o homem ele corta isso, ele supera o desvelamento e ele entra na criação imanente, 1, 2 e 3 não fazem mais sentido, porque não são naturezas inatas do homem. Então, ele se torna um rebelde desse poder chamado A. Tipo herege. Então, ele cria outra coisa. Então, ele se liberta. Ele se liberta do sistema chamado A. Então, conseguiram entender? Sim. O sistema chamado A instituiu que a natureza do homem é 1, 2 e 3. Porque mesmo que o homem se desvelar a sua natureza, ele vai ver ou é 1, ou é 2, ou é 3. Quando o homem cria conceitos, aí esse sistema de poder não tem mais domínio sobre ele. Porque ele quebrou o paradigma desse sistema de poder. Então, por isso é tão perigoso. Por isso que existe a noção de natureza humana. Porque a natureza humana, ela limita o homem a agir sobre uma certa natureza, que é uma natureza posta por um sistema vigente de poder. Então, isso é muito perigoso. E quando você fala sobre isso é tão importante. Por quê? A sociedade ela não consegue observar isso e entender. Por quê? Quando você começa a olhar para a própria estrutura da sociedade, por exemplo, a gente aqui, vamos pegar o carioca, um exemplo clássico do carioca. Como é que a sociedade ela forma o carioca? O carioca tem que ser aquele cara que tem o jeitinho de tudo, né? Ou seja, você sempre tem que conseguir alguma forma de alcançar vantagem sobre o outro. Mas só que quando você para olhar para isso, você acaba se prendendo a uma série de coisas que não mostram quem realmente você é. Você não para pensar, mas por que eu tenho que fazer assim? Isso é lógico? Isso é o correto? E aí quando você olha um pouco para Spinoza, ele começa a partir das bases do raciocínio lógico, porque ele te dá premissas, ele te dá conceitos, e a partir disso ele começa a construir tudo aquilo que você precisa entender dentro de você. Você dá o resultado de um raciocínio. Sim. Isso é fruto de uma reflexão. Porque o que tinha até então é uma crença, essa é verdade absoluta. E se você questionar, você está em desarmonia. Ou seja, não. Se você questionar, é que você está em harmonia. Quanto mais tu questiona, mais harmonia. Aí já viu. Exatamente, é isso. Então, basicamente isso aí que o Valdeci falou e o Rodrigo acabou de concluir, né? Porque, na verdade, essa ideia de criar modelos ou parâmetros, né? Mas não de acordo com o que verdadeiramente a gente é, quando tem diz, como é que é? Falou a palavra? Desnivelamento? Desvelamento. Desvelar, Isso, o que é o correto? Porque automaticamente, quando você mais se adentra por dentro do teu ser, mais você conhece, você entende a essência do Criador. E não é exteriorar algo, e sim interiorar. Quando se diz assim na Escritura Sagrada que Deus fez o homem a sua imagem e semelhança, quando a pessoa vai estudando, aprendendo e entendendo, ela vai, caramba, peraí, nós somos basicamente igual ao Criador.
Porque todas as coisas que, por exemplo, a gente, quanto mais a gente vai se adentrando por esse labirinto que é a alma, né, que é o espírito, mais a gente vai entendendo a essência do Criador, que é basicamente a conexão de tudo, né? A conexão do ser com o ser, a conexão do ser com o universo, a conexão do ser com a natureza. Então, quando você entende ou tenta entender essas coisas e consegue raciocinar sobre essas coisas, mais você vai não é a palavra? Desvelar. Desvelar. E o problema é que o desvelamento, ele estava preso, o ser, ele estava preso no desvelamento. O desvelamento, ele estava dentro do sistema ainda. Então é como a gente falou, o sistema A, ele está por cima dos indivíduos. E esse homem que está aqui, ele tem a natureza 1, 2 e 3. Quando ele desvela, ou ele vai encontrar 1, o 2 ou 3. Está dentro desse sistema. Então aí ele não há escapatória. Quando a filosofia ela muda o seu paradigma, aí sim a criação de conceitos. Então a criação pode ser algo diferente de 1, 2 e 3. Então ele está fora desse sistema de poder. Então por isso que é tão perigoso. Muitas coisas na história humana, a maior parte da história dos últimos 2000 anos, ela funcionou dentro desse modelo, dentro do modelo do desvelamento. Então, a natureza humana, o conceito de alma humana, existiu dentro desse conceito, a alma humana. A alma humana, ela foi ditada pelo sistema de poder, pela igreja. A igreja definiu o que é alma. A igreja definiu qual era a natureza humana. Então, o homem foi se desenvolvendo com essa ideia. A ideia de natureza humana que nós temos é uma ideia de construção da igreja, é uma construção ocidental. Então, tudo está em cima disso. Quando a filosofia ela quebra esse paradigma, veio muitos problemas, ela enfrentou muitos problemas por causa disso. Então, quando Spinoza é o primeiro a pensar, a fazer uma análise de Descartes, que foi outro filósofo, e depois ele vai contra o homem cartesiano, contra esse homem das dimensões cartesianas, dentro do ideal de Descartes. Ele começa a ir contra, todo mundo começa a ir contra ele. Ele é expulso, ele é chamado de herege, ele é chamado de demônio, ele é feito de tudo. E se ele não tivesse escondido seu nome por muito tempo do Tratado Teológico Político, claramente ele seria perseguido, ele teria sido morto. Essas ideias, antigamente era tratada como heresia, né? Aí, no caso, daí vem muitas perseguições também, e muitas mortes, né? Por causa desses conceitos aí, né? Exatamente, porque quando um pensador quebra o pensamento vigente na sua época, ou ele é totalmente ignorado, ou ele é perseguido. Tipo Spinoza. Então, ele não é compreendido de forma alguma. Spinoza. Então, assim, ou vai tomar esse caminho ou outro. Ou ele vai ser perseguido, morto, ou ele vai ser totalmente ignorado, rechaçado, afastado de tudo. E marginalizado, exatamente. E é isso, porque existe um padrão, né? Tem que estar dentro do padrão. Existe esse padrão, e quem rompeu com esse padrão sofreu desse destino, que a gente chama de destino. Sofreu essas consequências. Então, por exemplo, a gente tem um preconceito, de que nós entendemos algo que ela é relacionado a uma coisa divina como algo universal, como algo sobre o tempo. Então, por exemplo, quando a gente vê conceitos que são muito
visto como muito espirituais, muito elevados, nós achamos que eles sempre existiram, que eles estão acima das mudanças do tempo. Por exemplo, sobre reencarnação. Esse é o assunto polêmico da aula. Reencarnação. Quando a gente tem uma ideia tradicional de reencarnação, a gente acha que no judaísmo sempre existiu esse conceito. Porque a partir do momento que a gente acha que um conceito é verdadeiro, a gente acha que, mas sempre teve que ser assim. Não pode, uma coisa que surge em alguma época não é divina. Porque o que é divino sempre existiu. Então, quando é analisado historicamente, por exemplo, no caso desse assunto específico espiritual da reencarnação, a gente começa a se perguntar, quando a gente estuda de uma forma crítica. O Maimônides, que a gente está estudando aqui, ele acreditava em reencarnação? Não sei, nunca parei agora. Maimônides, o autor que a gente está estudando, não acreditava em reencarnação. Então, como é que pode um grande erudito, um grande rabino do judaísmo, um dos maiores de todos os tempos, ir contra um conceito que hoje no judaísmo atual é tão fundamental? Praticamente todos os rabinos acreditam em reencarnação. Hoje é uma unanimidade. Então a gente se pergunta, esses conceitos, eles são eternos ou eles variam com o tempo? Será que esses conceitos, eles são históricos? Ou eles habitam uma região metafísica que está acima do tempo? Pode ser também uma assimilação, né? Mas até que ponto e até onde? Essa é a pergunta também. Até qual tempo que surgiu essa ideia da reencarnação? Qual o tempo? Até onde? No caso, um tempo, né? Qual o tempo que chegou até essa ideia da reencarnação, entendeu? Porque, como você falou, né, Maimônides, né, que a gente está estudando, ele em si ele não acreditava. Mas aí, entre a linha rabínica, né, existem várias linhas de pensamento, mas eles nunca discordam do que está na Torá. Então, eles sempre querem chegar a um denominador comum. Sim. Aí não está na Torá. Não, sim, mas o que eu estou pensando é que ele falou que hoje em dia, os rabinos, hoje em dia, na atualidade, a maioria dos rabinos, eles concordam em unanimidade, não é isso que falou? Sim. Não foi? Sim. Então se eles chegaram a esse denominador comum, porque eles tiveram um ponto, um parâmetro, alguma coisa ali para eles se apoiar. Porque eles não vão se apoiar em algo que, peraí, vou me apoiar nisso aqui, sem ter uma certa lógica, uma base. É bom lembrar o seguinte, a reencarnação no judaísmo nunca foi um ponto focal. Sempre foi um assunto secundário. Sim, mas mesmo assim... Até porque é recente os rabinos que aparecem defendendo conceitos de reencarnação. Isso se deu na internet para cá. Mas até então era um tema altamente restrito a uma cúpula rabínica. Por quê? Porque quando a gente fala de reencarnação aqui no Ocidente, a nossa referência não é a mentalidade judaica sobre o assunto, em que só existe uma alma e que reencarnação se trata de partes da alma e não da alma em si. Que a alma se divide em partes. E uma parte dela pode voltar em outro corpo, mas já não significa que é a mesma pessoa. Então a nossa associação que a gente faz ela é espírita kardecista. Então os rabinos, na verdade, eles não gostam de tratar desse assunto. Uma única, quer dizer, né? A grande questão para conectar com aquilo que a gente falou, é o quê? Será que essa questão ela se relaciona ao desvelamento, a natureza do desvelamento ou a natureza da criação de conceito? Por quê? Historicamente, como que surgiu a ideia de reencarnação no judaísmo? Ela surge no século XIII, mais ou menos, quando foi escrito o Zohar. Século XIII, Idade Média. É bem estabelecido, principalmente na Espanha. Então, quer dizer, dentro desse conceito do desvelamento,
o que nós faríamos? Bom, esse conceito estava fechado, ele estava escondido, então houve uma época propícia a esse conceito ser desvelado. Então ele foi desvelado nas mãos de Moshe de Leon, o cara que escreveu o Zohar. E foi no momento de perseguição ao judaísmo, naquele contexto. Na Espanha. A reencarnação tinha uma didática ali também. Então, assim, a reencarnação ela surge na Espanha. Aí se tem a compilação ou a escrita do Zohar. Mas aí a gente se pergunta, como que o Zohar pode ter sido escrito na Idade Média se ele é atribuído a Shimon Bar Yochai? Aí de novo a gente volta na questão. Shimon Bar Yochai escondeu todos os ensinamentos porque as gerações não estavam preparadas e chegou um momento que houve um desvelamento desse conceito. Desvelamento é público, né? Desvelamento significa tornar público. Tá curtindo, abriu-se. Mas então existe o Bahir. Bahir é mais antigo que o Zohar, historicamente. Serve de tirar também. Isso. Porém, será que o Bahir ainda pertence à Idade Média? Ou ele foi escrito por um rabino da época da Mishnah, do Talmud? A gente vê que o Bahir tem elementos da Idade Média, o que não pode ter sido escrito no século II nem no século I. E o Zohar também não pode ter sido escrito por Shimon Bar Yochai na Antiguidade. Por quê? Porque ele é escrito numa linguagem que não existia na terra de Israel naquela época. Ele trata de conceitos muito recentes, ao século VII, ao século VIII. O Bahir, provavelmente ele é datado do século VII, ou seja, dentro da Idade Média. E o Zohar, do século XIII. A própria viúva do Moshe de Leon, quando ele faleceu, ela disse que foi escrito realmente por ele. Ele que escreveu o Zohar, ele não descobriu o Zohar. Então, essas descobertas históricas, elas vão contra, elas nos confrontam no desvelamento ou criação. Será que esses conceitos eles estavam escondidos durante séculos e foram desvelados? Ou, dependendo do período histórico, eles foram criados segundo contexto, cultura, necessidade, enfim. Revelação da época. Tem toda essa ideia. O Zohar tem essa ideia. Diz que o livro é de Shimon Bar Yochai, mas as letras, as palavras são de Moshe de Leon. Então, assim, aí se cria a ideia do mito. Então, houve uma revelação. Por quê? Porque Shimon Bar Yochai ele foi um tzadik. E como todo tzadik, ele auxilia todos os discípulos. Então, por exemplo, tem a ideia de Elial. Elial, até hoje, se diz que ele senta e conversa com algumas pessoas de alma muito elevada. Então, recebe visitas do tzadik. O próprio Raim Lusato, a tradição diz que ele estudava com um amigo. Que seria o quê? Que seria um anjo. Inclusive o próprio Rebbe de Lubavitch diz que ele fazia transmutação corpórea para estudar com o Baba Sari. Tanto que o próprio neto do Baba Sari uma vez viu o Rebbe de Lubavitch no quarto do Baba Sari. Eita, mãe. Tá entendendo? Então, assim, nos ciclos místicos existem coisas que pra gente é mitologia. É mitologia. Só que aí os ciclos místicos vão dizer o seguinte: existem capacidades de um cabalista que não são compreendidos pela racionalidade humana. Então a gente precisa lidar com isso de forma racional. O que a racionalidade vai trazer? Vai trazer dados. O livro passou a existir quando ele foi escrito. Correto? Sim. Mas se eu falar que esse livro que foi escrito ontem já existe há milhares de anos, eu estou te dando uma informação ou estou te imputando uma crença? Uma crença. Uma crença. Aí eu vou decidir. O que é melhor para mim? A informação ou a crença? Tá entendendo? O que vai me tornar melhor? Porque a crença, ela não vem do nada. Tem uma tradição, né, por trás. Só que a informação também. Aí é a diferença entre o estudioso e o religioso. Quem é o místico e quem é o sábio. O grande ponto
eu queria trazer é sobre essa mudança. Será que nós pensamos conforme o desvelamento ou conforme a criação? Segundo a gente descobre ou inventa as coisas, é isso? Nós descobrimos, desvelar é você descobrir, ou seja, você tirar algo do que tá oculto, tirar a tampa e ver o que está debaixo da tampa, ou nós criamos as coisas. A grande diferença da modernidade é que a modernidade acha que nós criamos as coisas. Eu acho que é o primeiro. Por isso que a sociedade mudou tanto. Por isso que, por exemplo, eu vou falar que é autor polêmico, mas eu não vou me estender muito sobre ele, que ele é o bicho-papão hoje em dia, é Marx. Marx hoje é o bicho-papão da galera. Mas Marx, ele escreveu muito bem sobre o materialismo histórico dialético, que exatamente reflete essa mudança. O materialismo, ele avalia a história humana como um materialismo histórico dialético. Ou seja, não existe um desvelamento das coisas, um descobrimento. O que existe é uma criação material dialética. Porque ele diz que a religião é óbvio, para entorpecer. Mas o que é dialética? Alguém sabe o que é dialética? Eu tenho noção, mas não sei, eu não lembro. Dialético, algo que chega próximo da simplicidade para a pessoa entender algo. Seria isso? Então, a dialética tem algumas... Ela muda conforme alguns autores, mas o que a gente está falando aqui, em Marx, a dialética seria o quê? Nós temos esses dois livros. Dois objetos. Existe um objeto aqui e um objeto aqui embaixo. A dialética é o que vai fazer relação entre esse objeto e esse objeto. A dialética tradicional, ela é uma relação entre o mundo sensível e o mundo inteligível. De onde vem a palavra diálogo. Essa é a dialética aristotélica, platônica. Tudo que nós fazemos na nossa vida, nós levamos em conta uma dialética entre dois objetos. Um objeto material e um objeto ideal, um objeto metafísico. Pode ser a moral. A moral está aqui. A moral é um objeto metafísico. A dialética seria a nossa relação, nossa ação concreta relacionada com a moral que está aqui. Isso se forma a dialética. O que Marx fala é que a dialética, a história dialética, ela é material. Então, as relações materiais e econômicas, as relações imanentes que existem no mundo, formam a subjetividade, formam a alegria, a felicidade, tudo o que é relacionado ao humano. Então, ele reflete muito bem o que a gente quer dizer aqui, de que na modernidade o que reina é a criação e não o desvelamento. Então, se nós olharmos, por exemplo, o Zohar ou a reencarnação com os olhos da imanência, com os olhos da invenção de conceitos, o que é a reencarnação? Ele é um produto de uma época ou uma necessidade histórica de você lidar com contradições. Por exemplo, uma pessoa inocente morreu. Como que Deus pode ser tão injusto? Uma criança morreu. Como Deus pode ser tão injusto? Por que o nosso povo está passando por isso? Por que o nosso povo está sendo tão perseguido? Então, isso são coisas que toda a história humana nós nos perguntamos. Como é que uma criança pode morrer numa guerra? Aí se vem um mecanismo teológico. Então, a alma daquela criança precisava partir cedo porque era o reparo dela. E isso foi pro bem dela. Para não haver mais sofrimento pelo que ela já passou, né? Não seria isso? Porque aquela alma, ela veio só para isso. Aquela alma tem um objetivo. E quando nós criamos objetivos e explicação para as coisas, nós lutamos contra as contingências, contra as alteridades. Então isso sempre assustou o ser humano. A imprevisibilidade da vida é assustadora.
nós não sabemos o que vai acontecer é muito assustador. Então nós fazemos relações, padrões, para criar uma base para a gente viver um pouco melhor. Então, o trauma, né? Ô, Eduardo, a reencarnação é uma dessas coisas. Eu queria falar algo aqui, a Ana quer falar, mas eu queria falar algo aqui. Revelamento, a palavra Desvelamento. Desvelar ou tirar a cortina de algo que está encoberto ali, não é isso? Basicamente isso. Revelar o que está por trás, não é isso? Basicamente isso aí. Então, vamos lá. Dentro desse parâmetro de entendimento, essa linha de raciocínio, o fogo, ele foi inventado ou ele foi descoberto? A energia elétrica, ela foi inventada ou ela foi descoberta? Então, existem muitas coisas que, se você parar, pensar e analisar, falando, aí, foi desvelado, descoberto. A energia elétrica, ela foi descoberta. Não foi? Não, ela foi descoberta. Então, ela não foi criada. Eu acho que ela foi descoberta. Ela já estava ali. Ela sempre existiu? Sempre existiu. É isso que eu estou querendo dizer. Então, por exemplo, a gente usa a energia elétrica de uma forma utilitária, certo? Com fios condutores, sistemas eletrônicos, elétricos, enfim. Isso, para nós, é energia elétrica. Mas se nós, por exemplo, não criássemos nenhum dispositivo que usasse uma natureza física para que aquilo se tornasse real, a energia, ela existiria? Continuaria existindo. Só que aí, no caso tem fenômenos da natureza, né? Então, o que a gente fez não é energia, né? Reproduzir, não criar. Mas ainda esqueceu de falar uma questão, né? Que a eletricidade está dentro de nós. Nós somos Não. A sua célula precisa de ativos químicos, elétricos e biológicos. Por exemplo, a bomba de sódio e potássio, que é o que regula a sua célula, ela nada mais é do que um sistema elétrico. A gente tem eletricidade no cérebro. Quando você está com uma densidade de carga muito grande e você encosta o seu cotovelo em alguma coisa e te dá choque, é porque ali existe uma diferença de potencial elétrico. Você pega o pente, pintinho o cabelo. É porque geralmente a gente confunde a palavra criar com produzir. Sim. Isso aí até no nosso vocábulo diário. Por exemplo, um cara que produz galinha, um produtor de frango, a gente fala que ele cria. A gente fala que ele cria frango. O cara que produz gado, ele cria muito. Mas olha o que é interessante. Esse questionamento foi muito bom. Mas olha o que é interessante. O que a gente está falando aqui? Eu queria perguntar assim, como falou da criança que ela morre na guerra. Então, e esses casos, como o caso do Henry, da criança que foi morta pelo vereador, pelo padrasto. Ele foi morto, torturado. O padrasto quebrou as costelas da criança, matou a criança depois que ele caiu da cama. Entendeu? E o caso também da filha da minha charana, Carolina Jatobá, que o padrasto jogou da janela. Tipo assim, é esquisito, né? Uma criança passar, né? Então, aí qual é a explicação, assim, que a criança ela teve que sofreu pela mão da própria família, você foi assassinada, assim. Então, segundo essa visão moderna, seria o resultado da ação da maldade humana. Não seria a explicação da criança em si, mas seria o resultado de uma maldade, de um ato mal. Porque às vezes também, se eu falar que a criança tinha que passar por isso, por algum erro passado, eu acabo validando o crime. No caso, ele levou a por uma covardia. Por que Deus permitiu? Aí ele levou a sua natureza negativa, para validar assim, ao extremo, né? Não tem muitos aí que gostam de. Muitos assassinos aí que eles mesmos já confessaram, falando que gostam de matar as suas vítimas e beber o sangue. Isso aí é o que? Eles estão elevando o Yatsi-Hara dele, porque a gente tem duas naturezas, né? Os próprios sábios falam que a gente tem duas naturezas.
do Yetzer Hatov e do Yetzer Hara. Então eles fazem o quê? Então a sua própria natureza ali, que o próprio Criador colocou dentro de nós, mas é para ver a balança, a gente tem que ser seres equilibrados entre a inclinação do Yetzer Hatov, que é o do bem, e a inclinação do mal, que é Yetzer Hara. A gente tem que manter aquele equilíbrio ali, entendeu? Então tem uns que elevam aos extremos, deixa eu falar mais alto, né, o Yetzer Hara. Então ali eles fazem o quê? Eles cometem atrocidade. E eles se sentem prazerosos, né, na maldade. Então, no caso, esse é mesmo que tu falou. No caso, eles elevaram ali a maldade aos extremos. Não é por causa da criança. Eu queria saber se tipo assim, a criança já foi destinada a passar por aquilo, a alma. Então você fala que ela foi destinada a passar por aquilo, de alguma forma você está validando aquela ação. Você está falando que ele não fez. Pode ser usado. Aquilo não foi injusto, porque era o destino da criança passar por aquilo. aquilo. Então, eu acho que isso é prejudicial porque ameniza a indignação que nós temos que ter em relação a um ato desse. Nós temos que condenar totalmente e combater totalmente isso e não justificar de alguma forma. Colocar a justiça divina em algo que é injusto. E pra gente finalizar essa aula... É o padrasto Jairim, né? É a maldade, tudo que acontece no mundo é ação humana. É ação humana. Desculpa. Em relação a essa questão, que foi muito boa, eu vou trazer uma resposta a isso. Quando nós estamos falando de criação de conceitos, por exemplo, aí você falou da energia elétrica. Esse fenômeno da natureza, ele independe da existência ou não do ser humano, certo? Ele existe na natureza. Agora, nós trabalhamos conceitualmente ou não com essa propriedade na natureza? Esse ser ou não ser, a questão é que o conceitual é criado. Se não existíssemos, se nós estivéssemos na época das cavernas, por exemplo, existiria o conceito de transmitir essa propriedade da natureza de um ponto a outro? Então, esse conceito foi criado. A utilização dessa força natural foi criada. A utilidade da coisa é a gente que o conceito. Porque a propriedade da natureza não tem conceito algum. Sim, eu entendi. Ou seja, ela não tem serventia. Tem que haver um conceito. Tem que haver um conceito, não é isso? Tem que haver um conceito para reproduzir. Ela é um mero fenômeno. Por exemplo, o que uma fruta no pé tem a ver comigo? Nenhuma semelhança, nenhum. Só que quando o ser humano, o macaco lá, pegou uma maçã, não viu utilidade nenhuma nela. Ou seja, ele descobriu a sua relação com a natureza, com o mundo, a partir do momento em que ele entendeu que aquela árvore produz algo para ele, uma ação do qual a vida, ou seja, tem uma relação aqui. Essa relação. Então, assim, como é que eu vou reutilizar essa semente? Se eu plantar, ou seja, vou criar uma utilidade para esse fruto. Por quê? Porque ele me faz bem. Então eu quero reproduzir. Aí o ser humano não criou o Esses são os conceitos. Mas ele criou a plantação. Mas tem uma outra coisa. Criou o comércio. Na natureza não existe nada disso. Mas tem uma outra coisa nisso aí também. Pode falar. Mesmo tendo esses conceitos, os conceitos não partem diretamente do indivíduo em si. Sempre parte do infinito, que é o Criador. Então ele ilumina a mente humana através... Isso é um desvelamento. Isso aí. É um desvelamento, não é uma criação. Então esse pensamento está dentro da metafísica tradicional. Eu penso assim, desse jeito. Então, é o pensamento tradicional. Afinal de contas, ser ou não ser? Eis a questão. Crer ou não crer? É verdade ou não é verdade? O que nós temos que fazer? A nossa opinião ou a opinião dos sábios de antigamente que fez um revelamento para chegar a uma conclusão aos dias de hoje? Aí se vai do modo de como a pessoa quer viver a sua vida. Se a pessoa quiser viver a sua vida da forma do desvelamento, tudo bem, ela vai viver da forma da metafísica tradicional, ok.
Se uma pessoa quiser viver na questão da imanência e da criação de conceitos, aí sim ela vai ter outra forma de viver. Mas toda relação entre o ser e o objeto, entre o sujeito e o objeto, como foi posto dentro da filosofia, ela é uma relação conceitual. Então, nada na natureza tem significado algum. Nada. Nada tem significado. O significado é criado na relação entre o homem e o objeto. Conceitos são criados na relação entre o homem e o objeto. Agora, nossa relação com as coisas, os conceituais, são criações. Agora, objetos puros da natureza, forças independentes do ser humano, elas não são conceituais. São dados em cima do objeto conceitos. Então, por exemplo, a cor vermelha, ela é um conceito, porque ela é um nome dado a uma certa frequência. O vermelho não existe na natureza. Vermelho é uma relação conceitual entre o homem com seu aparelho visual, numa relação linguística conceitual com uma certa frequência que existe na natureza que não tem significado algum. Opa! Vai retornar. Isso aí vai fazer com que a gente comece a rotular os objetos. Essa é a propriedade da linguagem, do conceito. Mas está dando conceitos a algo que já existe, já estava dando conceitos. A partir do momento em que a gente acredita que os conceitos são dados naturalmente, estão na natureza humana, nós estamos dentro daquele exemplo que a gente deu. O A, sistema de poder, nos domina e nossa natureza é 1, 2 e 3. Nós estamos dentro do desvelamento. Agora, se nós vemos que fazer filosofia é criar, é inventar, fabricar conceitos, aí nós não estamos dentro da natureza humana, conforme foi projetado pelo sistema de poder chamado A. Uma coisa interessante, por exemplo, diz que uma folha é todas as cores menos verde. Qualquer folha. Mas como assim? Menos verde? Menos verde. Mas como assim? Se a única cor que eu estou vendo na folha é o verde. É porque, na verdade, todas as luzes, todas as cores são luzes, né? Então a planta ela absorve todas as cores, toda a luz que é importante para a sua sobrevivência. O verde é indispensável. Então o verde é a luz que ele bota para fora. O verde é a luz que ele expulsa. Então o verde está sendo rejeitado. É por isso que o verde está na superfície da coisa, que ele não pode ser absorvido. E aí ele se transforma então naquilo que não é a planta, mas diante dos meus olhos, toda planta é verde. Tá entendendo? Mas a planta por si só, ela só é verde aos meus olhos porque ela está expulsando aquela luz. Aí uma coisa que vamos saber. Aquela luz não foi absorvida. Porque a gente aí uma coisa que vamos saber. Ela expulsa tanto que eu estou vendo ela repelir aquela luz e eu atribuo aquela luz como parte. Acontece também com o oxigênio? Porque a planta ela respira o gás carbônico e essa se chama fotossíntese, né? E transpira o oxigênio, não ela troca, né? Sim, ela absorve a luz do sol, ela absorve o oxigênio, mas ela expulsa para fora dela aquilo que o organismo dela não vê utilidade. Nesse caso, a luz verde. Então, porque a luz do sol é branca, a branca é todas as cores. Ela repele tanto que chega a ficar amarela, né? Até secar, né? Até secar. Quer ver um exemplo? Qual é a cor do sol? Todas as cores. Não, qual é a cor do sol? Predominante? Não é amarela. Não é vermelho? Branco? O sol é uma anã branca. Ele é branco. Por que a gente vê o sol amarelo? Atmosfera, não? A atmosfera. É o efeito da atmosfera, ou seja, a luz branca, ela sai, ela atravessa todo o universo, quando ela bate na nossa atmosfera, ela se decompõe e a gente enxerga o sol. Isso é uma mistura de gás na atmosfera. Esse é o problema. A base da filosofia é essa. O céu é azul, aí vem o filósofo, olha para o céu, vê que o céu é azul e fala, não é azul. Porque é na negação do óbvio que você explora o porquê dele. Porque o óbvio em si é uma barreira. Pode dizer, mas o sol nasce vermelho. Na verdade, não nasce vermelho. Tudo que você está vendo ali não é mais do que uma defração da luz. Se você pega, por exemplo, você já viu aquela experiência que você pega um prisma e coloca uma luz no prisma, quando sai todas as cores? É exatamente isso. Então as estrelas não são azuis. As estrelas têm várias cores. Depende de... Vamos finalizar aqui.